Israel declara guerra ao Hamas, depois de um ataque surpresa que deixou muitas pessoas feridas e vários mortos. Prepare-se para uma verdadeira aula sobre geopolítica do Oriente Médio. Enquanto discutimos os motivos, as consequências e as curiosidades envolvidas nesse conflito histórico. Ontem à noite, o Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel, atingindo uma instalação militar importante. Os ataques do Hamas contra Israel não são novidade, mas este ataque em particular foi especialmente grave. O governo israelense levou a sério e respondeu com um ataque aéreo em larga escala contra Gaza, que é governado pelo Hamas. O ataque surpresa a Israel ocorreu a partir da faixa de Gaza. Muhammad al-Deif, comandante militar do Hamas, anunciou a Operação Tempestade al-Aqsa, na qual o grupo palestino visou posições inimigas, aeroportos e instalações militares israelenses com milhares de foguetes. Al-Deif convocou um levante geral contra Israel. Mas acreditem, meus caros, a resposta de Israel foi imediata e contundente. As forças de defesa israelenses não ficaram com os braços cruzados e lançaram um contra-ataque histórico contra o Hamas. Eles mostraram ao mundo que não vão tolerar nenhum tipo de ação agressiva. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o país está em guerra e pediu à população que siga as instruções de segurança. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou que Israel vencerá esta guerra contra os militantes palestinos, enfatizando que o Hamas cometeu um grave erro ao lançar o ataque. A tensão entre o Hamas e Israel já vinha se intensificando há meses. O lançamento frequente de foguetes pelo Hamas em direção a Israel eram respondido com ataques aéreos cada vez mais intensos por parte do governo israelense. Vamos fazer um breve histórico de Israel e do Hamas, juntamente com algumas das razões pelas quais eles têm estado em conflito recorrentemente. Israel. Histórico. O Estado de Israel foi estabelecido em 1948 após a partição da Palestina pelo Plano da ONU. Sua criação marcou o fim do mandato britânico na Palestina e foi um resultado direto do Holocausto e da perseguição aos judeus na Europa. Israel foi reconhecido internacionalmente, mas sua fundação também levou à deslocação de muitos palestinos, um evento que ainda é uma fonte de tensão e ressentimento. Motivos de conflito. As raízes do conflito entre Israel e os palestinos são complexas, envolvendo questões territoriais, religiosas e políticas. Alguns dos principais motivos incluem a disputa sobre a terra, especialmente Jerusalém, que é uma cidade sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos. Além disso, a ocupação israelense dos territórios palestinos desde 1967, os assentamentos judaicos, a questão dos refugiados palestinos e a busca por autodeterminação palestina são todos pontos de conflito contínuo. Hamas. Histórico. O Hamas é uma organização islâmica palestina fundada em 1987 durante a primeira Intifada, levantamento palestino, contra a ocupação israelense. Surgiu como uma reação à ocupação e à falta de progresso nas negociações de paz. O Hamas foi eleito como governo da faixa de Gaza em 2006, mas seu controle foi contestado por Israel e pela autoridade palestina. Motivos de conflito. O Hamas tem uma ideologia islâmica radical e busca a libertação da Palestina e a destruição de Israel. Seu uso de táticas militares, como ataques com foguetes contra Israel, tem levado a confrontos armados frequentes. Além disso, o Hamas é considerado uma organização terrorista por muitos países, o que limita as oportunidades de negociação. As diferenças ideológicas e políticas entre o Hamas e a autoridade palestina também têm contribuído para a instabilidade na região. Em resumo, as razões para o conflito contínuo entre Israel e o Hamas são profundas e multifacetadas, envolvendo questões territoriais, religiosas, políticas e culturais. A resolução desse conflito requer soluções complexas e compromissos de ambas as partes, bem como o envolvimento da comunidade internacional. Na manhã do sábado, uma intensa sequência de mísseis atingiu Jerusalém e Tel Aviv. Simultaneamente, combatentes palestinos invadiram o sul de Israel por mar, terra e ar. Os combatentes mantiveram cidades e postos militares israelenses sob cerco durante horas, causando mortes e levando reféns para Gaza.
A situação foi amplamente compartilhada nas redes sociais e na imprensa. Milhares de israelenses que estavam em festas noturnas perto de Gaza se viram sob fogo cerrado, enquanto outros buscavam refúgio. Muitos expressaram choque pela aparente demora das forças de segurança em responder. Por outro lado, em Gaza, houve celebrações e desfiles de veículos militares israelenses capturados nas ruas. Muitos em Gaza expressaram apoio às ações do Hamas, relacionando-as ao recente aumento de visitantes judeus ao complexo em Jerusalém Oriental. Nas últimas horas, Israel intensificou seus ataques na faixa de Gaza, usando drones para atingir locais identificados como estratégicos. Essa resposta ocorre após a infiltração do Hamas em território israelense, o que desencadeou a escalada do conflito. Infelizmente, desde o início deste conflito, mais de 600 pessoas perderam a vida, com muitas delas sendo vítimas dos ataques e combates em Gaza. A situação continua extremamente volátil, e os civis enfrentam desafios cada vez maiores. As famílias em Gaza enfrentam um cenário angustiante, com muitos deixando suas casas em busca de abrigo seguro. A escalada das hostilidades está causando um impacto significativo na vida das pessoas na região. A comunidade internacional tem pedido ao cessar-fogo e a retomada das negociações para encerrar esse conflito devastador. A situação continua a evoluir rapidamente. Agradecemos por assistir o vídeo sobre o conflito em andamento entre Israel e o Hamas. Se ainda não é inscrito em nosso canal, peço que faça sua inscrição e ative o sino das notificações. Pedimos a todos que desejem a paz na região e que acompanhem atentamente os desenvolvimentos e se mantenham informados. Nossos pensamentos estão com aqueles que foram afetados por esse conflito. Até o próximo vídeo.